Bem, continuando, né? A gente precisa relembrar o que é limpeza e o que é desinfecção, né? Acredito que todos já devam ter isso, né, bem ciente aí na sua cabeça, né? Que existe aquela diferença de eu fazer uma lavagem, né? De eu fazer uma limpeza com sabão, né? Do que eu fazer uma desinfecção, né? Ali com o meu hipoclorito, tá? Então, vamos lá. A limpeza, né, você vai remover a sujidade, né? Então, você vai tirar aquela sujidade, seja por meio da fricção, né, mecânico, seja físico, através de temperatura, químico, dos saneantes, né? Então, a gente faz ali uma limpeza, né, mecânica, através da fricção, uma limpeza química, né, com os nossos saneantes, tá? Com o sabão. Já a desinfecção, vou passar aqui, está demorando, pedindo. Já a desinfecção, né, ela já tem o objetivo de destruir aquele micro-organismo que a gente falou no módulo anterior, tá? Então, a minha limpeza, ela retira e a minha desinfecção vem e mata, tá? E aí vai usar o desinfetante, né, mais apropriado, tá? A instituição basicamente tem um desinfetante padrão, na qual a gente trabalha, é o hipoclorito, tá? Então, existe, né, a gente viu bem essa diferença, né, entre limpeza e desinfecção, tá? Sendo que a limpeza, eu só consigo retirar 80% desses micro-organismos, tá? Então, ainda fica aqueles 20% lá. E na minha desinfecção, eu só consigo matar 99% desses micro-organismos que ainda se restaram ali depois da limpeza, tá bom? Então, olha só, né? Ainda fica aquele 1%, tá? Então, existem outros, hoje, claro, né, produtos, assim, bem sofisticados, né? Mas mesmo assim, gente, nada é 100%, tá? Não existe um hospital 100%. Até os melhores, né, não são 100%, tá? Então, tenho em mente que se eu não fizer uma limpeza adequada, com a técnica adequada, com os materiais adequados, já vai reduzir muito a qualidade da minha limpeza, certo? E ainda tem essa questão, né? Porque sempre vai sobrar aquele 1% ali. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação à limpeza e à higienização dos hospitais, tá? Nós somos os primeiros ali a ser questionados, né? Quando, por exemplo, acontece um surto, né? Quando, por exemplo, acontece algum caso de infecção intra-hospitalar, né? Ou seja, das viras, né? Infecção dentro do hospital. Então, a limpeza é a primeira a ser questionada, porque é um assunto muito delicado, tá? E aí, né, a gente tem, ela é considerada um elemento primário, né? E muito eficaz em relação às medidas de controle para romper aquela cadeia de infecção. Lembra que eu falei lá no início, né, dos micro-organismos? Então, a limpeza ela vem ser uma barreira para que aquela contaminação de uma pessoa para outra não aconteça, certo? E aí, né, além disso, né, a gente tem a parte visual também da limpeza, né? De estar num ambiente limpo, de se sentir seguro no ambiente que a gente sabe que está limpo e que tem menos micro-organismos, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre segurança do paciente. Se a gente realiza uma limpeza boa, adequada, né? Se a gente promove essa segurança para esse paciente, né? A gente está reduzindo
o mínimo possível o risco daquele paciente pegar uma infecção, não é isso? Então, a gente está promovendo a segurança do paciente, tá? Tanto é que o Ministério da Saúde, ele coloca, né, o título do Manual de Limpeza e Desinfecção, o título é Segurança do Paciente em Serviços de Saúde. Então, a limpeza e a desinfecção estão altamente atreladas à segurança, tá? Dentro do hospital. E aí eu coloco aqui para vocês também, trago um modelo, né, de James Reason, que é justamente, não sei se vocês já viram, mas que queijo, né, o queijo chamado queijo suíço, cortadinho em fatias, e ele é aquele queijo furadinho, né? Então, consigam aí imaginar que cada furinho desse é uma barreira que é quebrada, né? O que seria essa barreira? Seria utilizar o material adequado, é uma barreira, né? Eu utilizar na técnica adequada, é uma barreira. Eu utilizar o meu produto adequado, na diluição correta, isso é uma barreira, né? Então, tudo isso são barreiras. Se, por exemplo, né, se eu não utilizo meu material adequado, se eu não faço minha técnica adequada, se a minha diluição está incorreta, todas essas barreiras são quebradas. E o risco, ele vai só perpassando, né, passando ali dentro, né, por essas barreiras, até que ele consiga atingir o paciente, tá? Até que ele consiga causar, né, por exemplo, uma infecção, uma doença nesse paciente, tá? Então, assim, né, se eu tenho uma limpeza e uma desinfecção inadequada, seja por qualquer motivo, né, eu posso, como a gente já acabou de ver, causar um dano para o paciente, né? E aí, esse dano, né, esse dano ele pode ser uma infecção hospitalar, ele pode ser uma infecção relacionada à assistência à saúde, uma IRA. E essa IRA pode levar a um óbito, né? Eu não estou falando aqui, né, que, por exemplo, você especificamente vai estar levando um paciente a óbito, mas, né, a questão da limpeza e desinfecção inadequada, ela pode levar um paciente a óbito, tá? E aí, assim, não é só o colaborador lá da ponta que faz a limpeza e a desinfecção, né? É todo um sistema, né? Não é só um erro individual, né? É a empresa, é a hotelaria, são ações de empresa, são ações de hotelaria, são ações administrativas internas, né? É questão de compra, é questão de material, é questão de logística. Então, não são só erros individuais, né? A gente não está no hospital para não trabalhar, né? A gente está lá para trabalhar, a gente está lá para promover o máximo possível do nosso trabalho da melhor forma, né? Então, tem muito essas coisas de ser muito mais além do que aponta, né? Eu sinto assim que vocês estão, né, numa corda bamba, né? Porque assim, a gente é altamente cobrado, né? E estamos com poucos recursos, né? Então, a gente precisa hoje ter ciência, né, do que é o certo, do que é o correto. Por isso que eu tô e vou trazer ainda mais coisas para vocês em relação às técnicas, do que é o correto, do que está preconizado, né, do que está, do que é mais atual, digamos assim, dentro das técnicas básicas, tá? Porque não adianta a gente hoje focar no erro. A gente tem que focar no que é o correto, tá? Então, será que o nosso serviço de higienização é importante? Né? Com certeza, né? Nós somos a base, nós sabemos que o nosso trabalho ele é altamente impactante, né? E que a gente precisa de recursos para atuar de forma eficiente e também de conhecimento, né? Então,
Só finalizando esse módulo agora, né, entre aquela diferença de limpeza e desinfecção, tá? E já já a gente passa para o próximo.